a fé, ela não é para gerar crente. Deus, ele nunca se preocupou em gerar crentes, nunca foi a vontade de Deus gerar crentes. Só que a vida inteira o homem olha para isso, e o que cresce no homem? Uma crença. Sempre é desenvolvido uma crença. Então eu creio nos preceitos, eu creio na história do povo hebreu, eu creio que Deus derrubou o muro de Jericó, eu creio que Deus abriu o mar vermelho, eu creio que a viúva sustentou Elias, eu creio que a viúva sustentou Eliseu, eu creio que os corvos trouxeram alimento, eu creio. Mas a fé é para esse sentido, será? Não é. Você pode ter certeza que não é. A fé, ela veio para mostrar... Vamos pegar o que é o conceito de fé lá em Romanos 11, em Hebreus 11, só para a gente ter uma ideia. 11:1 fala assim, olha... A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ponto e vírgula. Isso aqui é um assunto, tá, irmãos? Esse assunto aqui, ele é uma realidade. Esse assunto aqui, ele é absoluto, tá? Não tem questão de variação. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Aí você pode questionar. A realidade daquilo que nós esperamos a respeito do quê? De quem? Do como? Do onde? Entendeu? Aí você tem que questionar. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Mas a Bíblia, Deus, ele veio tratar com quem, irmãos? Ele veio tratar de leis? Não, o povo de Israel está errando aqui porque a lei para eles aqui não está sendo bem entendida. Então vou lá consertar isso aí. Foi isso que ele veio fazer? Deus, ele veio fazer isso? Jesus era o verbo. O verbo, então, ele vem e se faz lei. É isso que ele faz? O que acontece? O verbo se faz milagre. É isso que acontece? O verbo se faz emoções. É isso que acontece? O verbo se faz religião. É isso que acontece, irmãos? Não. Ele se faz carne. Por quê? Porque tudo que Deus quer corrigir está onde? No homem. Está no ser, irmãos. Então, se a fé é a realidade daquilo que nós esperamos, então tem que ser a realidade daquilo que nós esperamos a respeito de quem? Ou do quê? É do ser. A única resposta para isso, a resposta correta é: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos a respeito de quem? Do homem. Essa é a única resposta para essa colocação que é objetiva, tá, irmãos? Não tem como ser diferente. Não tem como. Então, ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. A respeito de quê? Nós não vemos a respeito da lei? Vamos perguntar de novo, né, irmãos? É que nós não vemos a respeito da graça? Que nós não vemos a respeito da religião? Que nós não vemos a respeito das ordens de leis de igreja? Que nós não vemos a respeito do quê? Só pode ser do quê, irmãos? Do homem. Entendeu? Do homem. Então, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos a respeito do homem, e ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos a respeito de quem? Do homem. Então, o homem, ele não conhecia, ele não tinha convicção daquilo que ele era. Então, se ele não tinha convicção daquilo que ele era, ele vivia numa esperança de ser o que ele não era. Mas ele tinha esperança. Bom, agora Deus, ele colocou aqui para mim 10 mandamentos. Se eu conseguir cumprir esses 10 mandamentos, eu vou ser aquilo que eu não tenho convicção de que eu sou. Então, eu tenho esperança de ser agora um filho de Deus se eu servir esses 10 mandamentos. Essa é a minha esperança. Aí Deus fala assim, não, eu vou mostrar para vocês a realidade agora de quem vocês são. Os irmãos estão compreendendo, né, irmãos? Eu estou vendo a carinha dos irmãos aí, estão balançando a cabeça, aí, entendendo certinho. Isso é interessante. Então, a fé mostra o quê? Uma realidade que era esperada, mas não havia uma convicção dela. E agora, essa realidade se torna visível na pessoa de quem? De Cristo. Então, o Cristo revela
primeiro o Cristo e depois ele revela o Pai. Mas se você não entender quem você é, você não vai saber quem é o seu Pai. Entendeu? Se você não conhecer primeiro quem você é, você nem vai buscar quem é o seu pai, porque você nem se conhece. Para você não vai se interessar, não vai interessar para você quem é o seu pai. Como que eu vou buscar um pai para mim se nem eu sei quem eu sou? Eu posso ser filho de qualquer um. Entendeu? Eu posso ser filho de qualquer um. Mas o dia que eu me conhecer, o dia que essa esperança de ser se torna real, eu agora sou convicto que eu sou, entendeu, irmãos? Não é mais uma esperança. A fé abriu para mim agora quem eu sou. Agora eu não vivo uma esperança de ser. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Amém? E agora eu tenho uma convicção para ver, né, quem eu sou, para enxergar quem eu sou, para viver quem eu sou. Isso é orgânico, irmão. Isso não tem a ver com história. Isso não tem a ver com debate de religião, não tem a ver com debate de graça. Não tem a ver, isso aí não tem a ver. Não, isso não entra, não cabe, não entra aqui. Entendeu? Na revelação do evangelho orgânico, isso não entra. Porque isso não faz sentido. Se você se conhece agora, se você é convicto de quem você é, você tem visão de quem você é, por que as outras coisas que estão lá fora vai interferir na sua vida? Como que elas vão interferir se você já sabe quem você é? Então pode a água correr para cima, não tem problema. A cachoeira que descia agora sobe. O que está acontecendo, irmão Arlindo? Eu não sei, só sei que eu sou. Eu sou, irmão, entendeu? Se correr para baixo ou correr para cima, se o mundo acabar amanhã, se existir realmente um fim do mundo, se existir um inferno, não importa, irmãos, não tem problema, essas coisas não tem problema. Por quê? Porque isso tudo está fora de mim. E se está fora de mim, não tem nada a ver comigo. Eu continuarei sendo quem eu sou em qualquer lugar que eu for. Então, no onde que Deus me colocar, eu sei quem eu sou. Diante de quem Deus me colocar, eu sei quem eu sou. Por que que você sabe? Porque aquilo que era uma esperança, agora já não é mais, agora se tornou uma realidade. Porque a fé me revelou aquilo que era uma esperança, se tornou real. Agora eu tenho uma realidade daquilo que eu sou. Aí ele começa a explicar a respeito dessas coisas, né, irmãos? Então ele vai dizer assim no versículo 2, olha, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? A aprovação. Então, eles não obtiveram aprovação porque eles fizeram. O Moisés, ele foi aprovado porque ele seguiu as leis. Irmão, uma coisa que a gente precisa entender é assim, olha, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal é a base para toda a Bíblia. Se você não tiver o entendimento real disso, você se perde em toda a história. Nenhuma história vai fazer mais sentido se você não entender isso. A lei de Moisés, ela é a representação do quê? Daquilo que é certo e daquilo que é errado. Certo. Então, ela representa o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala assim, olha, ninguém poderá ser salvo pela lei. Por quê? Porque a lei é aquela árvore do Jardim do Éden lá que representa o certo e o errado. Mas as pessoas ficam achando, não, se seguir a lei certinho, você vai ser salvo. Não vai ser salvo pela lei. Ninguém pode ser salvo por uma lei, irmãos. Porque a lei, ela é o lado errado do homem, é o lado do certo e do errado. Entendeu? O que traz vida é a árvore da vida. O que traz a vida é o pão da vida. O que traz a vida é a água viva. O que traz a vida, né? É a vida de Deus que se revela, que se doa, né? Que é doada por intermédio de cada um de nós e a nós. Mas é difícil as pessoas entenderem isso, porque o tempo todo eles só lideram com o quê? Com o entendimento histórico do Evangelho. Entendimento histórico. Nós estamos falando de evangelho orgânico com os irmãos já faz bastante tempo, né, irmãos? Vocês estão estudando com a gente aqui já faz bastante tempo do evangelho orgânico. Nós estamos estudando isso aqui e aprendendo. Para nós, a gente tem uma facilidade de compreender.
Coisa que os que chegam, se deparam com essa pregação, eles ficam perdidos. Como assim? Eu nunca ouvi falar isso. Mas essa aqui é a realidade. Essa é a realidade. Mas aqui no versículo 2 de Hebreus 11, ele trata de pessoas que em tempos passados obtiveram aprovação. Essas pessoas, elas obtiveram aprovação porque elas fizeram o que era certo e o que fizeram o que era errado, irmãos? Não. Aqui no versículo 2 está dizendo que elas obtiveram aprovação porque elas alcançaram a fé. Fé. Entendeu? Se pessoas em tempos passados alcançaram a aprovação pela fé, então essas pessoas, elas viveram ou não viveram a graça de Cristo? Viveram, irmãos. Então a graça estava lá no Antigo Testamento, irmão Arlindo, porque nós não buscamos um esclarecimento histórico. Nós queremos saber o que isso aqui está falando a nosso respeito. Entendeu? É isso que nós queremos. Se você quiser partir para o lado histórico do Evangelho, irmão, você vai se perder. Você vai se perder completamente. Aquilo que você hoje tem como o encontro com Deus, você vai perder. A visão de Deus é atingir o coletivo. Essa é a visão de Deus, é a família, sempre, o coletivo, a família. Deus, ele sempre trabalhou pela família. Só que para atingir a família, ele precisa primeiro atingir os indivíduos. É os indivíduos que levam o conhecimento à família. É o filho que leva o conhecimento para casa. Entendeu? Para a família. Então, aí entra o indivíduo que você está falando. É particular, interpretação particular, entendimento particular. Um vai entendendo aqui, outro vai entendendo ali. Você vai convencendo o irmão aqui, convencendo o irmão ali. Entendeu? Para que a família seja atingida. Para que a família seja o alvo. O alvo é esse homem coletivo. Inside